Bom dia. Bom, essa aula número 7, então vai ser dedicada aos modelos digitais de elevação. É uma aula que tem um pouco mais curto, tem talvez menos material, mas também porque tem um exercício que acompanha, que talvez vai demandar um pouco mais de tempo. Então, eu também não quero introduzir a próxima aula, que vai demandar bastante mais tempo. Então, falar dos modelos digitais de elevação. Bom, aqui é um resumo do conteúdo das aulas, que mudou um pouquinho. Então, o modelo digital de elevação. Só chamando aqui é um modelo que foi feito na época, aqui a gente está vendo o município de Brumadinho. Então, aqui da parte leste, tiver a Serra da Moeda, a Serra do Curral, que faz a quina aqui, e esse aqui chama Ouro Fino, uma coisa assim, que é uma serra de quartzita. A sede Brumadinho é por aqui. Aqui está o topo do mundo, enfim. É um modelo que a gente fez na época, usando o modelo de chave de elevação e sobrepondo fotografias aéreas. Bom, modelo de chave de elevação. O termo MDE, DEM em inglês, Digital Elevation Model, é um termo genérico para dados topográficos ou batimétricos, geralmente em forma de matriz. Não necessariamente, mas muitas vezes é confundido em formato raster, que representa a topografia ou a profundidade. Bom, é chamado de modelo que permite o computador de modelar e analisar, vamos dizer, de forma mais automatizada, a topografia do terreno. Tá? E também é uma simplificação do mundo, né? Então, o termo modelo representa já em si uma forma de simplificação. Na realidade, o MDE, ele na sua forma estrita, ele é um termo mais restritivo, que seria uma versão que a gente chama pelada da Terra, ou seja, sem vegetação, sem construções, sem realmente a elevação do chão. Então, as árvores, a princípio, não deveriam entrar, as construções também não. Mas como agora é utilizada como termo genérico, então muitas vezes a gente vai esquecer essa particularidade do MDE. Tem outro termo que é bastante usado também, modelo de terreno, o MDT, que na verdade seria um termo um pouco mais amplo. Assim. Então isso vai depender também dos livros. Mas o MDT, apesar de ser considerado muitas vezes como sinônimo de MDE, na verdade incorpora coisas, às vezes derivadas, como a declividade, a orientação, o azimuth, por exemplo, a elevação da vegetação, das construções. O MDT, na realidade, para vários autores, seria uma versão mais completa, mais complementada, do que o MDE. E finalmente tem o MDS, o modelo de superfície, que ele, na realidade, quando a gente baixa dados do SRTM ou do GDEM, é um modelo de elevação mais comum que a gente usa, na realidade são MDS, porque eles incluem a vegetação, incluem as construções. Mas na resolução que eles são usados, que é já mais de 30 metros, não faz tanta diferença. Agora, em resolução mais fina, na faixa de 1, 2, 5 metros, isso vai ser a diferença entre o MDS e o MDE, ela é mais crítica, ela é mais importante. Bom, aqui eu coloquei, foi um trabalho que foi feito sobre a bacia do Rio das Velhas,
Então, a gente vê, por exemplo, eu falei da Serra da Moeda, ela está aqui, Serra do Curral. A gente vê aqui o Vale do Velhas. E aqui a gente vê um pedaço lá da Serra, me fugiu o nome, Serra de Cabral. Ok? Bom, a versão aqui pura do modelo de estado de elevação, a gente vê que em preto e branco, as partes mais escuras são mais baixas, as partes mais claras são mais altas. Então aqui a gente tem uma variação de altitude entre 1500 e talvez 500, 450, uma coisa assim. Tá? Da nascente aqui do Velhas, até das montanhas, né? Por exemplo, aqui a Serra da Moeda, culmina em 1500. E aonde o Rio das Velhas deságua deve estar na faixa de entre 450 e 500 metros de altitude. Aqui é a mesma coisa, só que aí codificada em cores. Então, a gente costuma ver esses tipos de representação, onde as partes mais altas estão representadas em vermelho, amarelo, enquanto as partes mais baixas em azul. O terceiro aqui, figura, representa uma densidade de elevação na qual a gente simula uma iluminação solar. Então aqui a gente vê que a iluminação ela veio do noroeste, né? Então, tendo esse modelo, a gente pode criar essas... É relativamente simples, tem vários softwares que fazem isso, inclusive o QGIS. Né? Qual a ideia de fazer isso? É para realçar as estruturas. Então, a gente vê, por exemplo, em termos geológicos, as estruturas geológicas aqui, que estão orientadas especialmente norte-sul, são muito realçadas. Se você quer ver as estruturas que são mais leste-oeste, aí você vai iluminar seu modelo de estado de elevação, vamos dizer, do norte para o sul. Né? Então, com o sol iluminando para cá. Então, dependendo da orientação que a gente prefere observar, a gente vai posicionar a nossa fonte artificial de luz de um lado ou do outro. E aqui a gente vê aonde usou o modelo de estado de elevação para extrair curvas de nível. A gente vê que tem esse efeito de escadinho, né? Isso é por causa desse modelo ser na forma de uma grade, um raster. Então, aqui a resolução, se não me engano, já era de 30 metros. Então, a gente vê um pouco os defeitos. Né? E aqui são outras possibilidades que a gente tem com o modelo de estado de elevação. Então, nessa primeira da esquerda, eu imagino que eu juntei esse aqui, que é o modelo de elevação com realce de relevo, com iluminação artificial, com codificação de cores. Aí você tem mais ainda essa impressão não só de altitude, mas também essa impressão de relevo, ela é mais realçada, fica uma imagem interessante. Da mesma forma aqui, usou uma classificação da cobertura do solo e realçou um pouquinho usando também o sombreamento. Tá? Essa forma de representação aqui a gente chama de sombreamento. Então, o sombreamento aqui, ele realça um pouquinho essa ideia de relevo numa imagem que normalmente é classificada como cobertura do solo. E aqui também é a mesma coisa, é a imagem de satélite original, aí são, não sei quais bandas, imagino, bom. E aonde a gente também usou o modelo de estado de elevação sombreado para realçar mais ainda o relevo. Então, são coisas assim que a gente consegue fazer, e vocês vão ver no exercício, estou pedindo para fazer isso com o modelo de estado de elevação de Gouveia. Vocês vão ver que o modelo está um pouco menor do que eu coloquei no exercício.
Porque quando eu fiz o exercício, não lembrei que agora estava restrito a 20 MB para arquivos. Então, como o meu modelo era maior, eu tive que reduzir, recortar ele um pouquinho. Aqui também dois modelos, né, feitos a partir de um satélite que chama Aster, que representa o Monte Santa Helena, lá no noroeste dos Estados Unidos, né, que explodiu, acho que em 1980, enfim. Aí a gente vê antes da explosão e depois da explosão, a parte. Então a gente vê que usando o modelo também, comparando os dois, a gente consegue até calcular um volume de material que foi retirado, que explodiu aqui a partir da erupção desse vulcão. O satélite Aster, eu já mencionei ele, talvez não aqui não para vocês, mas a ideia do satélite é que ele tem uma banda que olha para trás. Então aqui estou colocando uma figura para mostrar um pouquinho como essa ideia funciona. Então o satélite ele vai aqui da direita para a esquerda. Então quando ele passa aqui em cima desse terreno, tem uma banda aqui no infravermelho, na realidade, que adquire essa imagem, essa 3N, a imagem diretamente de baixo. E aí o satélite continua avançando e tem uma banda que chama 3B que olha com um ângulo para trás. E aí, como a gente tem duas geometrias diferentes que vê o mesmo relevo, a gente consegue reconstruir o relevo a partir dessa combinação. Okay? Então tem uma série, tem inclusive um modelo de taxa de elevação que chama GDEM, que está disponível no Earth Explorer, que tudo feito, a Terra inteira feita a partir do Aster. Então, voltando aqui, então essa imagem, depois eu tenho um pequeno vídeo que eu vou colocar também, que é feito também a partir da imagem satélite Aster, junto com o modelo de taxa de elevação. O vídeo é esse, mas só que no vídeo é como se estivesse dentro do avião, o avião vai passar aqui, dar a volta da montanha e parar aqui. Bom, agora o modelo de taxa de elevação em si é interessante, saber a elevação de qualquer ponto, mas às vezes mais interessante ainda é conhecer a declividade. O que é a declividade? Se a gente pensar bem, tem uma figura lá, não coloquei ela aqui. A declividade a gente pode ver a declividade como a diferença de altitude entre dois pontos. Aliás, a relação da diferença de altitude com a diferença de distância entre dois pontos. E mais ainda, é a maior razão possível. Então, se está numa vertente que está norte-sul, se você olha leste-oeste, não tem declividade nenhuma. A declividade está no sentido norte-sul. Então, para calcular a declividade, aqui está como está sendo o cálculo. Aqui é um modelo de taxa de elevação, uma porção, tá? Então, para cada pixel, eu vou olhar os 4 vizinhos. Esses 4 vizinhos. Que a declividade deste ponto, E e J, é função de 2 componentes. Um componente horizontal e um componente vertical. Então, se a declividade é só norte e sul, esse componente vai estar zerado. Não vai ter diferença entre esse ponto e esse ponto. Está na mesma altitude. Vai ter diferença entre S e S. Se a declividade é leste-oeste, vai ser ao contrário. Esses valores vão ser igual e vão se anular, né, na fórmula aqui. Enquanto a diferença vai ser mais nesse sentido. Agora, imagine que eu tenho uma declividade que é diagonal. Então, a maior declividade está nesse sentido.
Então, eu vou ter, os dois componentes vão atuar para calcular essa declividade. Ou seja, apesar de eu usar só essas duas direções, a gente consegue calcular a declividade em qualquer direção. Porque essas outras direções vão ter componente horizontal e vertical. Que é um pouco complicado aí explicar assim. Né? Então, a gente vê na fórmula aqui, E de I,J mais 1, I,J mais 1, a elevação desse ponto, menos a elevação deste ponto, ok? Dividido por 2. Por que por 2? Porque aqui eu tenho a distância de 2 pixels, então eu tenho que considerar essa distância aqui, né? Porque a declividade é a relação entre a diferença em altitude e a diferença em distância. E aí eu vou calcular a tangente desse valor. E depois a tangente na vertical. Né? E a declividade vem desta fórmula. Então, a tangente em x elevado ao quadrado, mais a tangente em y elevado ao quadrado e a raiz quadrada do total. Na verdade, é relativamente simples, né? Bom, isso é outra forma, mais simples ainda, de calcular a declividade. Só que aí ela só permite calcular a declividade em 4 direções diferentes. Então, horizontal, vertical e as duas diagonais. Ou seja, é uma simplificação da declividade. Aqui só vai dar 4 possibilidades. Tá? Essa forma é mais completa, vai calcular um valor mais certo. Outra, junto com a declividade, como a declividade é sempre a declividade maior numa certa direção, então a direção dessa declividade também é importante. Aqui não coloquei a fórmula é um pouco mais complexa, resolvi não colocar. No caso aqui seria simples, porque aí já esse cálculo já fornece tanto a declividade como a direção. Tá? Agora, para ter a direção certa, usando essa fórmula, é um pouco mais complexo. Tem que haver a contribuição do horizontal com o vertical, a proporção das duas. Isso é uma formulação trigonométrica, então é um pouco mais difícil, mas bom. Aqui a gente vê, um modelo de estágio de elevação de Brumadinho, do qual eu calculei a declividade. Tivesse onde tem as serras, né, Serra do Curral, Serra da Moeda, Serra das Serrinhas, são as partes mais claras, porque são as declividades maiores. Enquanto o fundo dos vales, aqui como o Vale do Rio Paraupeba, né, são as partes mais escuras, porque não tem, ou tem muito pouca declividade. E a gente vê aqui o histograma dessa imagem, né? Então, a declividade máxima que a gente consegue calcular desta forma é de 90 graus. Ou seja, se tiver uma falésia, por exemplo, com declividade maior que 90 graus, a gente não consegue ver usando, porque a gente está vendo só os dados de cima. Tá? Então, na realidade, a declividade aqui não passa de 65 graus, que já é muito elevado, entendeu? Raramente a gente vai ter declividade que passa de 45 graus. Tá? E a gente tem uma tendência natural a exagerar aquela declividade. Ou seja, você tem a impressão que você está montando aqui uma declividade de 45 graus, quando você for medir, você vai ver que está um pouco acima de 30. Tá? Então, a gente tem essa tendência natural a aumentar a declividade. E aqui a gente está vendo o azimuth, ou seja, o outro componente da declividade é a direção da maior declividade possível, que varia entre 0 e 360 graus. Tá? Então, na realidade, os dois são complementares. Né? Ele não basta muitas vezes saber qual a maior declividade, a gente também quer saber a orientação dessa declividade.
Bom, junto com a questão de modelo de estado de elevação, muitas vezes a gente tem que pensar em métodos de interpolação. Eu vou passar relativamente rápido sobre isso, porque os modelos que a gente vai conseguir, que seja SRTM ou GDM, na verdade já são resultado de uma interpolação. Então, a interpolação são necessárias para gerar a grade regular, né? Mas ela é especialmente necessária quando a gente tinha uma série de pontos, que a partir dos pontos a gente gerava essa grade regular. Agora, uma outra coisa que é possível de fazer, por exemplo, quando a gente olha o modelo de estado de elevação, deixa eu pegar uma figura aqui, então é relativamente previsível o que acontece entre uma altitude e a outra. Então, às vezes, pode ser interessante de suavizar mais ainda o modelo de estado de elevação, quer dizer, aumentar a resolução dele, simplesmente interpolando. Então, se tem uma imagem sentinel, por exemplo, com 10 metros de resolução, e se quer combinar ela com um modelo de estado de elevação de 30 metros. Então, pode ser interessante de pegar o modelo de estado de elevação com 30 metros de resolução e passar ele para 10 metros. Porém, não só simplesmente aumentar a resolução, teria que interpolar, né? Como, por exemplo, entre uma altitude de 10 e 20 metros, é provável que no meio eu vou passar para 15. Então, porque a superfície da topografia ela tem um comportamento previsível. Então, aí é válido fazer esse aumento, reduzir a resolução, né? Melhorar a resolução de modelo de estado de elevação utilizando simplesmente o modelo, um método de interpolação. Bom, vou passar rápido sobre isso, vocês vão ver isso em vários softwares. IDE é o inverso da distância. Então, qual a ideia? Que quanto maior a distância entre dois pontos, menos esses dois pontos eles são relacionados entre si. Então, pontos mais próximos têm uma relação maior. Quando essa relação linear, aqui eu vou usar esse exponente, ele vai ser de 1. Muitas vezes essa relação não é linear, ela vai diminuindo exponencialmente à medida que afasta. Aí a gente vai passar a usar um exponente. Por exemplo, dados geofísicos são característicos para isso. Eles geralmente vai usar um exponente de 2 ou até de maior, para ver se, por exemplo, anomalias magnéticas. Então, a distância aqui vai ter um papel mais importante. Agora, o inverso da distância, ele tem uma tendência a criar artefatos aqui. Então, a gente vê aqui são os pontos que eu tenho, e o que ele fez entre esses dois pontos? Ele criou essa curva aqui para baixo. Então, às vezes, pode não ser interessante usar, aí dependendo do exponente. Aqui, imagina, deve ser um exponente de 2. Se tivesse usado um exponente de 1, aí a gente teria umas linhas retas entre esses pontos. Vizinho natural, então a gente pega tipo o vizinho mais próximo, natural mais próximo, e gera um tipo de interpolação linear também. Se a gente pensar bem como que esse relevo se apresenta na realidade, ele pode ter variações no meio aqui, pequenas, mas aqui entre esses dois pontos, a gente pode imaginar que na realidade o relevo deve passar aqui por cima e baixar de novo, tá? Então isso, alguns métodos de interpolação vão permitir fazer isso. O spline é um desses métodos. É um modelo bem mais complexo, então em termos de
tempo de computação, demoram muito mais, são uma funções matemáticas. É como se eu tivesse uma faixa, imagina passar uma linha aqui que não é completamente flexível. Então ela vai se retorcer-se para poder fazer não vai conseguir quebrar aqui direto desse ponto para esse ponto, né? Ela não dobra tão bem. Então vai dar essa parte meio para cima aqui. Então o spline é um método interessante, especialmente quando a gente tem pontos mais afastados. Tá? E Kriging também é interessante, é um método também relativamente complexo, que foi desenvolvido inicialmente para dados de jazidas de minério, sabe? Então imagine que você tem algumas sondagens espalhadas no espaço, assim, né, numa área, para tentar determinar o teor de minério em um certo ponto. Então, esse método de Kriging foi desenvolvido para isso. Só que ele é usado também para interpolação, por exemplo, da topografia ou até da batimetria. Bom, esses métodos, na verdade, vocês vão poder usar, às vezes, para melhorar a resolução de um modelo de taxa de elevação, ou então, aí, se vocês têm pontos, por exemplo, medições de qualquer tipo, geofísica, pode ser até de temperatura, pode ser de pressão, pode ser, enfim, qualquer dado que representa uma superfície contínua, para fazer gerar uma grade raster, a gente vai ter que usar modelo de interpolação. Aí o tipo de modelo que vai escolher vai depender da densidade de pontos que você tem e também da capacidade de processamento do seu computador. Bom, só rapidamente aqui sobre as fontes de dados, né, de onde vêm os dados para gerar modelos de taxa de elevação. Bom, obviamente, levantamento topográficos, né, ou batimétricos. Fotografia aérea convencional, né, para gerar pares estereoscópicos. Então, hoje, com os drones e vantes, a gente tem esses pares estereoscópicos. E tendo os parâmetros da câmera, da altitude da nave, da aeronave, a gente consegue calcular isso. Tá? E os métodos, na realidade, não tem novidade nenhuma. A única novidade é que os VANT e drone, eles conseguem gerar imagens de alta resolução. Agora, os modelos são os mesmos que são usados já há mais de 70 anos, né, para gerar pares telescópicos e dados topográficos. E aí a gente tem imagens óticas de satélite, como do Aster. Eu falo o SRTM, é a partir do ônibus espacial, mas também tem, por exemplo, o Iconos, Spot, vários satélites que conseguem gerar pares estereóscopos porque seus sensores são orientáveis. Então, consegue, vamos dizer, olhar e visualizar uma mesma área de dois ângulos diferentes. E aí, usando modelos de fotogrametria, ou modelos fotogramétricos, consegue gerar também modelos de taxa de elevação. Imagem radar também, porém o radar, por ter uma geometria um pouco especial, né, quer dizer, os modelos são diferentes dos modelos com imagens ópticas. E, finalmente, dados do LIDAR. O LIDAR é interessante que eu vou colocar um link, inclusive, lá no Moodle, para vocês verem um filmezinho sobre o LIDAR. O interessante do LIDAR é que ele a bordo de um avião, ele já gera diretamente pontos de altitude, de elevação. Ele simplifica essa operação em relação aos modelos fotogramétricos comuns,
o LiDAR ele já gera o dado direto. Então é interessante nesse sentido. Bom, mais cedo eu mencionei aí que tinha um pequeno vídeo sobre o Morro de Santa Helena, depois que teve a explosão, do vulcão. Esse vídeo, e ele foi feito só a partir de dados do satélite Aster. Então, são duas etapas. Primeiro, a imagem de satélite, que é uma imagem comum, só em duas dimensões. E a partir dessa banda que olha para trás, gerou também um modelo de taxa de elevação da mesma área. E depois juntou os dois, o modelo de taxa de elevação e a imagem satélite, para criar esse relevo 3D. Eu vou passar ele duas vezes, que aí vocês têm um pouco uma impressão do tipo de coisas que são possíveis. A partir do momento que a gente junta as duas dimensões da imagem satélite com a terceira dimensão do modelo de taxa de elevação. Então, assim, é mais interessante visualmente, em termos, não permite para medir nada, mas dá um aspecto interessante sobre, no caso aqui, um relevo um pouco especial. Assim. Então, isso é feito como se estivesse simulando um avião voando. Então é isso. Isso fecha a nossa aula. Então, aí vou deixar, tem um link lá do vídeo sobre o LiDAR, que vou deixar também no Moodle.